Minha esposa e eu já fomos donos de uma casa de praia de tirar o fôlego, mas a vida nos empurrou definitivamente para o caos da cidade grande. Eu, pessoalmente, não pisava naquele chão há 26 anos. Júlia, por outro lado, era fiel ao lugar. Descia para o litoral 4 vezes por ano, sem falta. Quando ela descansou, meus filhos não esperaram o luto esfriar para decretar: venda logo aquele elefante branco, pai. É um gasto inútil. Antes de assinar qualquer papel, decidi que precisava me despedir da casa. Mas, ao forçar o portão castigado pela maresia, meu coração parou. O que encontrei vivendo ali mudou tudo o que eu pensava saber sobre a mulher com quem partilhei a vida. Fico feliz em ter você aqui. Acompanhe minha história até o fim e comente de qual cidade você está lendo este relato. Quero ver até onde a memória da minha Júlia pode chegar. Meu nome é Lucas Silva. Há 6 meses, enterrei a única pessoa que realmente me enxergava. Júlia foi meu porto seguro durante 38 anos de um casamento sólido, e agora me vejo vagando sozinho por este apartamento vazio em São Paulo, enquanto meus próprios filhos me tratam como um fardo, uma peça de inventário que eles precisam gerenciar. O telefone tocou exatamente às 7h30 da manhã. Como tem acontecido em todas as terças-feiras deste último mês, o visor mostrava o nome de Marcos. Meu filho mais velho já nem se dá ao trabalho de perguntar se eu dormi bem. Pai, precisamos resolver de uma vez aquela situação da casa em Florianópolis. Não dá mais para empurrar com a barriga, disse ele, com aquele tom de voz de quem está explicando algo óbvio para uma criança. Você está jogando dinheiro no ralo mantendo aquele lugar fechado. Apertei com força a caneca de café que Júlia me deu no nosso último Natal juntos. Era aquela personalizada, com uma foto do nosso casamento estampada na lateral, tirada em uma tarde ensolarada de 1985. Minhas mãos, hoje, já não têm a firmeza daquela época. Não é jogar dinheiro fora, Marcos. Aquela casa era o refúgio da sua mãe. Ela amava cada tijolo dali, respondi, tentando manter a voz estável. A mãe morreu, pai. É duro, mas é a realidade. As palavras dele vieram como uma bofetada. A Daniela e eu estivemos conversando. Achamos que passou da hora de você tomar decisões práticas e parar de agir pelo emocional. Sua saúde financeira é nossa prioridade agora. Daniela, minha filha, tem sido tão implacável quanto o irmão. Liga dia sim, dia não, com a mesma palestra ensaiada sobre responsabilidade fiscal e planejamento sucessório. Eles falam comigo como se eu fosse um velho caduco, incapaz de conferir o extrato do banco ou pagar um boleto no aplicativo. Só de IPTU, pai, você está gastando quase 15 mil reais por ano, continuou Marcos, despejando números. Some a isso a manutenção básica, seguro, a conta de luz mínima, a taxa de lixo e a maresia que acaba com tudo. Você está olhando para um rombo de quase 60 mil reais anuais por uma propriedade que você nunca visita. Nunca. Aquilo doeu, porque era mais pura verdade. Júlia ia para Santa Catarina 4 vezes por ano. Primavera, verão, outono e uma vez no inverno, para o que ela chamava de sua estação de contemplação. Ela sempre me chamava, insistia, dizia que o ar do mar me faria bem. Mas eu sempre tinha uma desculpa na ponta da língua. Uma reunião de condomínio, um fechamento de trimestre na empresa, mesmo após me aposentar, um torneio de futebol na TV ou aquele check-up de rotina que eu poderia muito bem ter remarcado. Agora, no silêncio da cozinha, eu me perguntava o porquê de tanta relutância. Talvez a casa representasse uma faceta da Júlia que eu não dominava. Algo íntimo, um universo particular que ela preservava longe da nossa rotina de asfalto e pressa. Sua mãe colocou a alma naquele lugar, comentei, observando um beija-flor no alimentador que ela instalou na janela da cozinha. Pai, cai na real, a voz do Marcos subiu um tom. Alma não paga boleto. Você vive de renda fixa agora. Sua aposentadoria do INSS e o que sobrou da previdência privada não são infinitos. Os planos de saúde para sua faixa etária estão um absurdo, e os custos só tendem a subir. Esse era o ângulo dele.
O pragmatismo frio de quem trabalha com incorporação imobiliária. Para o Marcos, a vida se resume a valor de mercado e margens de lucro. Ele herdou o raciocínio rápido da mãe para os números, mas passou longe de herdar o calor humano dela. Você ao menos entrou naquela casa desde o velório? A voz da Daniela surgiu no viva voz. Ela devia estar ouvindo tudo de algum lugar do Morumbi. Eu dei uma passada rápida por lá no mês passado e, pai, está uma tristeza. A pintura está toda manchada, o portão está tomado pela ferrugem e o mato está crescendo. O lugar parece um cenário de filme de abandono. Meu peito deu um solavanco. Júlia era caprichosa, mantinha tudo impecável. Tinha um orgulho imenso do jardim que desenhou na fachada e das cadeiras de balanço de vime que ficavam na varanda, voltadas para o nascer do sol. Se a casa estava se deteriorando, era o sinal definitivo de que ela tinha partido para sempre. Talvez eu devesse descer até lá e dar uma olhada, murmurei. Para quê? Marcos interrompeu. Pai, você tem 72 anos. Não faz sentido pegar a estrada, encarar 3 ou 4 horas de direção para ver uma parede descascada de uma casa que vai ser vendida de qualquer jeito. Deixa que eu aciono uma imobiliária de confiança em Floripa, eles avaliam e a gente resolve isso por contrato digital. Simples. 72. Ele falou a minha idade como se estivesse citando um século de existência, como se eu devesse ser grato por eles ainda me deixarem usar o cartão de crédito. Se Júlia ouvisse como eles falam comigo, ela viraria a mesa. O mercado no litoral catarinense está aquecido, emendou Daniela. Terrenos naquela região estão saindo por 1,5 milhão, até 2 milhões de reais se a construção estiver firme. É um dinheiro alto, pai. Um valor que garantiria sua entrada em uma casa de repouso de alto padrão, com assistência médica 24 horas e todo o conforto, quando a hora chegar. Casa de repouso. Eles estão soltando essas pistas há meses. Como se perder minha esposa me transformasse automaticamente em um inválido incapaz de morar sozinho. Eu não estou pronto para ir para um asilo, disse, com firmeza. Claro que não, pai, ninguém disse isso, Marcos usou aquele tom condescendente de novo. Mas planejamento é tudo. Vender a casa de praia te daria opções. Opções? Eles faziam parecer que estavam zelando por mim, mas eu sabia o que brilhava no fundo dos olhos deles. A antecipação da herança. Eu vi como Marcos olhou para o relógio de ouro e as joias da Júlia. Vi como a Daniela confiscou o jogo de porcelana Limoges para proteção, antes mesmo da missa de 7º dia. Preciso de um tempo para digerir isso, falei, tentando encerrar o assunto. Pai, você já teve 6 meses para pensar. A voz da Daniela agora tinha aquele traço de impaciência que ela usa com as filhas adolescentes. Quanto tempo mais você precisa para aceitar o óbvio? 6 meses? Parecia que tinha sido ontem que senti a mão dela esfriar na minha naquele quarto de hospital, enquanto os bips das máquinas faziam contagem regressiva para o meu silêncio. Ao mesmo tempo, parecia que uma eternidade já tinha se passado. Cada dia que você espera é dinheiro saindo do seu bolso, martelou Marcos. E, sendo sincero, pai, estamos preocupados com o seu discernimento. Ontem você esqueceu se tinha pago a luz, mas insiste em segurar um imóvel que custa milhares de reais. Aquilo me atingiu fundo porque era um fato. Minha mente tem andado nublada, como se um nevoeiro constante tivesse se instalado depois que ela partiu. Tem dias que esqueço de almoçar. Em outros, me vejo parado no meio do corredor sem saber se estava indo ou voltando. O luto é um cobertor pesado que abafa os sons do mundo. O Marcos tem um ponto, pai, suavizou Daniela. Simplificar a vida é o melhor caminho. Livrar-se dessas âncoras financeiras para que você possa focar em se cuidar. Cuidar de mim. Uma expressão tão estéril para descrever o pesadelo de aprender a respirar sem a pessoa que foi minha bússola por quase 40 anos. Vou pensar, repeti, mas no fundo, eu sabia que o cerco estava se fechando e que meus filhos não aceitariam um não por muito mais tempo. Depois que desliguei o telefone, o silêncio da nossa cozinha em São Paulo pareceu pesar toneladas. Eu estava cercado pelos ecos da Júlia.
Seus óculos de leitura, aqueles de armação leve que ela vivia perdendo, ainda estavam sobre o balcão de granito, exatamente ao lado do jornal de meses atrás. Sua caneca de café favorita, com uma pequena lasca na asa, ainda repousava no escorredor de pratos. Eu a lavei mecanicamente na manhã em que a levei para o hospital, sem saber que aquela seria a última vez que ela tomaria café em casa. Talvez o Marcos e a Daniela estivessem certos. Talvez manter aquela casa em Florianópolis fosse apenas uma tentativa desesperada de segurar o vento. Talvez fosse a hora de desapegar da última peça do quebra-cabeça da vida da Júlia que eu, em quase 40 anos, nunca me esforcei para montar. 3 semanas de um cerco implacável se passaram antes que eu finalmente cedesse. A pressão era constante. Mensagens de WhatsApp a cada hora, visitas surpresas no domingo onde a Daniela circulava pelo apartamento apontando infiltrações imaginárias, e o que mais me feria, as sugestões veladas de que eu já não tinha mais juízo para administrar meus próprios bens. No Brasil, o processo de inventário já é um pesadelo burocrático por si só, eu não precisava de mais essa guerra familiar. Eu vou fazer isso, disse ao Marcos, quando finalmente retornei à ligação. Vou colocar a casa de praia à venda. O alívio na voz dele atravessou a linha como uma lufada de ar frio. Que bom, pai. Sério, é a decisão mais sensata. Já vou falar com uma corretora que é fera em imóveis de alto padrão na ilha. Ela é extremamente eficiente, resolve tudo por procuração se você quiser. Eficiente. Essa era a palavra de ordem para eles agora. Não importava a história, o valor sentimental ou o fato de que aquela casa era o santuário de silêncio da mãe deles. Para o Marcos, era apenas um ativo imobiliário sendo liquidado. Antes de anunciar, eu quero ir lá, impus, com uma firmeza que o surpreendeu. Quero buscar o que sobrou dela. Fotos, roupas, documentos. Qualquer coisa pessoal. Houve um silêncio desconfortável do outro lado. Pai, precisa mesmo disso? É uma viagem de mais de 700 quilômetros, cansaço à toa. O que pode ter lá que vale o esforço? A gente contrata alguém para encaixotar tudo e mandar por transportadora. Sua mãe passava meses lá, Marcos. Tem coisas que não são apenas objetos. São memórias que eu não quero que mãos estranhas toquem. Tudo bem, ele suspirou, cedendo. Mas não vai sozinho. Eu e a Dani vamos com você no sábado. A gente ajuda a fazer a triagem, separa o que vai para a doação e o que fica. A última coisa que eu queria era ver meus filhos revirando as gavetas da Júlia, julgando o que era lixo e o que era luxo com a mesma frieza com que analisam uma planilha de Excel. Eles já tinham feito um limpa no closet dela aqui em São Paulo com uma pressa que me deu náuseas. Eu vou sozinho, decretei. Preciso desse tempo com ela. Pai, você está falando de encarar a BR-101 por 7 horas. E se o carro der problema? E se você tiver um pico de pressão no meio da estrada? A Daniela entrou na linha, como sempre, ouvindo da extensão. É perigoso, a gente se preocupa. Emergência médica. Eles usavam essa expressão como um escudo para tentar controlar meus passos. Sim, eu tomo meu remédio para hipertensão e meu controle de colesterol está em dia, mas eu não sou um inválido. Eu dirijo desde antes de vocês nascerem. Conheço o caminho, vou devagar. Se não confiam em mim para dirigir, como esperam que eu confie em vocês para vender minha casa? O argumento calou os dois por um instante. Planejei a viagem para o sábado seguinte, bem cedo, para evitar o trânsito pesado de saída de São Paulo. Recusei o motorista particular que o Marcos tentou me impor. Aquela jornada era um rito de passagem, um acerto de contas com o meu próprio descaso de décadas. Na noite anterior, entrei no escritório da Júlia. Abri as gavetas da escrivaninha de embuia e encontrei seus álbuns de fotos, organizados com uma precisão quase religiosa. Vi fotos dos nossos primeiros anos, do nosso casamento no civil, das crianças comendo bolo sujo de glacê. Mas, conforme os anos avançavam nos álbuns, a minha presença ia minguando. Nos álbuns dos últimos 10 anos, a Júlia aparecia quase sempre sozinha nas fotos de Florianópolis. Lá estava ela,
na varanda da casa de praia, com o mar ao fundo e um livro de poesias no colo. Em outra, ela cuidava de um jardim exuberante, cheio de orquídeas e bromélias, algo que me intrigou, pois eu não lembrava dela ter contratado nenhum jardineiro para lá. O que mais me chocou, porém, foi o sorriso dela. Era um sorriso que eu não via em casa. Não era o sorriso protocolar das festas de família ou das fotos de Natal. Era uma expressão de paz profunda, de quem encontrou um lugar no mundo onde não precisava fingir nada. Quando foi que ela parou de sorrir assim para mim? Quando foi que nos tornamos dois estranhos dividindo o mesmo teto, enquanto o coração dela batia de verdade a centenas de quilômetros de distância? Na manhã de sábado, carreguei o carro com o que ela sempre dizia ser essencial para viagens longas. Garrafas de água gelada, umas bolachas de água e sal, o carregador do celular e o GPS atualizado. A viagem foi mais exaustiva do que eu previa. A BR-101 está sempre em obras, cheia de caminhões e radares. Minhas mãos começaram a latejar no volante e precisei parar em 2 postos de gasolina para esticar as pernas e tomar um café forte. Quando finalmente avistei a ponte que dá acesso à ilha de Santa Catarina, o sol já começava a cair, tingindo o céu de um laranja quase surreal. Eu tinha esquecido quão magnífico era aquele litoral. Júlia tentava me descrever as cores do mar e o cheiro da Mata Atlântica, mas eu sempre estava ocupado demais para processar o que ela dizia. Agora, sentindo a brisa úmida entrar pela janela, eu começava a entender o chamado que a trazia para cá. A entrada para nossa rua ficava em um condomínio antigo, o Recanto dos Palmares. Lembrei-me de ter assinado o cheque para a reforma do pórtico há anos, mas era a primeira vez que eu o via pessoalmente. Júlia resolvia tudo. Do IPTU aos vazamentos, das reformas ao pagamento do caseiro que eu supunha que ainda cuidava de tudo. Dirigi pela rua estreita e arborizada até o final da cul-de-sac. A casa estava lá, meio escondida por palmeiras imperiais e arbustos que pareciam ter crescido sem controle. Daniela tinha razão sobre a fachada. A pintura estava queimada pelo sol e salitre, e o portão de ferro ostentava manchas de ferrugem que pareciam cicatrizes. Estacionei na garagem de brita e desliguei o motor. Por um longo tempo, fiquei apenas ouvindo o som rítmico das ondas quebrando na praia logo atrás da propriedade. Júlia dizia que o mar falava com ela. Pela primeira vez, eu parei para tentar ouvir. Respirei fundo, peguei o molho de chaves pesado no bolso e caminhei até o portão. Minha mão tremia. Eu sentia que estava prestes a invadir um santuário, a violar um segredo que talvez devesse ter permanecido guardado. O metal rangeu ao abrir, um protesto estridente contra a minha chegada tardia. Mas, ao cruzar o limite do jardim frontal, eu não encontrei o cenário de abandono que a Daniela descrevera. O que vi fez o ar faltar nos meus pulmões e o molho de chaves quase cair da minha mão. O jardim não estava morto, ele estava mais vivo do que nunca, e não era apenas por causa das flores. O jardim não estava abandonado, ele estava transbordando de uma vida que eu desconhecia. Canteiros de hortênsias azuis e bromélias imperiais cercavam a entrada, impecavelmente cuidados. Não havia uma única erva daninha à vista, e o cheiro de terra molhada misturado à maresia era inebriante. No centro de tudo, em um banco de madeira de demolição que eu nunca tinha visto, estava sentada uma mulher de traços simples e olhar sereno, lendo um livro para uma criança pequena. Ao me ver, ela se levantou lentamente. Devia ter uns 40 e poucos anos, com a pele bronzeada pelo sol catarinense e cabelos escuros presos em um coque prático. O menino, de uns 5 anos, se escondeu timidamente atrás das pernas dela. Pois não? Ela perguntou com uma gentileza cautelosa. Posso ajudar o senhor? O senhor se perdeu? Eu estava sem palavras, sentindo-me um intruso na minha própria escritura. Eu sou o dono desta casa. Meu nome é Lucas Silva. O rosto da mulher mudou instantaneamente. O receio desapareceu, substituído por uma mistura de choque e algo que parecia reconhecimento. Seu Lucas? O marido da dona Júlia? Seus olhos brilharam. Minhas pernas fraquearam e eu precisei me apoiar no portão. Sim. Como você conhece a minha esposa?
Ela soltou um longo suspiro e abriu o portão totalmente, convidando-me a entrar. Entre, por favor. Eu sou a Maria. Estávamos esperando que o senhor aparecesse algum dia, embora a dona Júlia sempre dissesse que o senhor era um homem muito ocupado com os negócios em São Paulo, que o seu tempo valia ouro. Entrei na casa e senti um choque térmico emocional. Nada estava como na minha memória de 26 anos atrás. Os móveis velhos cobertos por lençóis que eu esperava encontrar tinham sido substituídos por peças lindas de madeira maciça, com um acabamento artesanal que exalava cuidado. Havia fotos nas paredes, não da minha família, mas daquela mulher, Maria, com um menino e um homem mais jovem. O que está acontecendo aqui? Perguntei, deixando-me cair pesadamente em uma das cadeiras da cozinha, que cheirava a café fresco e bolo de fubá. Quem são vocês? Por que estão vivendo na casa da minha esposa? Maria colocou a chaleira no fogo com movimentos calmos. Senta, seu Lucas. Respira. Vou lhe contar a história que a dona Júlia não conseguiu, ou talvez não teve coragem de contar. Ela explicou que, há 12 anos, ela e o marido, Carlos, tinham vindo do interior do Paraná tentando a sorte no litoral. Ficaram sem nada, morando em um carro velho, com Maria grávida e sem ter o que comer, quando Júlia os encontrou em um posto de gasolina na entrada de Florianópolis. Em vez de apenas dar uma nota de R$ 50 e seguir viagem, Júlia os trouxe para cá. Ela descobriu que o Carlos era um marceneiro de mão cheia e que a Maria tinha mão boa para as plantas. Júlia fez um trato. Eles morariam na casa de hóspedes nos fundos, cuidariam da propriedade e transformariam aquele terreno baldio no jardim dos sonhos dela. Em troca, ela lhes daria dignidade e um teto. Ela nos salvou da rua, seu Lucas, disse Maria, com lágrimas nos olhos. Ela pagou o parto do meu primeiro filho. Ajudou o Carlos a montar a oficina de marcenaria dele na garagem lateral. Ela não era nossa patroa, ela era nossa família. Eu ouvia tudo aquilo em transe. Enquanto eu estava em São Paulo, focado em metas trimestrais, bônus de diretoria e na minha futura aposentadoria, Júlia estava construindo uma vida inteira aqui. Ela não vinha para cá para contemplar o mar em solidão, ela vinha visitar a família que ela mesma tinha escolhido e acolhido. Por que ela nunca me contou? Sussurrei, sentindo o peso do meu próprio egoísmo. Ela queria, disse uma voz vinda da porta dos fundos. Era um homem alto, de mãos grossas e sujas de serragem. Carlos. Muitas vezes ela pegava o telefone, mas desistia. Ela dizia: o Lucas não ia entender. Ele ia ver isso como um passivo, um risco jurídico, um problema que os advogados dele precisariam resolver. Aquelas palavras doeram mais do que o desprezo dos meus filhos. Júlia me conhecia perfeitamente. Eu teria falado em invasão de propriedade, em risco de usucapião, em limpar o imóvel para valorizar a venda. Eu teria destruído aquele refúgio com a minha lógica fria. Carlos entrou e colocou um envelope pardo sobre a mesa. Ela deixou isso para o senhor. Disse que, se o senhor viesse aqui por conta própria algum dia, era para lhe entregar. Abriu o envelope com as mãos trêmulas. A caligrafia era inconfundível. Querido Lucas, se você está lendo isso, significa que finalmente saiu da sua bolha e encontrou meu pequeno segredo. Por favor, não fique bravo. Eu precisava de um lugar onde as pessoas fossem valorizadas pelo que são, não pelo que possuem. Maria, Carlos e os meninos tornaram-se meu refúgio quando a nossa casa em São Paulo começou a parecer um escritório frio. Eu quis te contar, mas tive medo de que você tentasse consertar a situação com sua lógica de negócios. Este lugar não precisa de conserto, Lucas. Ele precisa de vida. Por favor, cuide deles por mim. Com amor, Júlia. Fiquei ali sentado por horas, segurando a carta contra o peito enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o mar de um violeta profundo. Naquela noite, jantei com eles. Peixe fresco na brasa e pirão. Comida de verdade, risada de verdade. Eles me contaram como Júlia adorava caminhar descalça na areia às 5 da manhã e como ela chorou de alegria quando a primeira orquídea floresceu.
Pela primeira vez em meses, o luto não era um peso, era uma conexão. Na manhã seguinte, o celular tocou. Era o Marcos, claro. E aí, pai? Já fez a vistoria? A corretora está me pressionando. O primeiro boleto do IPTU já vai vencer e não quero pagar juros sobre um imóvel que vai ser vendido. E então? Olhei para Maria no jardim e para o pequeno Tiago brincando com um caminhãozinho de madeira que o pai fizera. Marcos, interrompi o fluxo de números do meu filho. A casa não está à venda. Nunca esteve. O quê? Pai, você enlouqueceu? O mercado está no topo, são 2 milhões de reais. O valor deste lugar não cabe em uma planilha, Marcos. Eu vou ficar aqui por um tempo. E avise a Daniela que pode cancelar as visitas às casas de repouso. Eu já encontrei o meu lugar. Desliguei e senti uma liberdade que não experimentava há décadas. Passei as semanas seguintes ali. Ajudei o Carlos na oficina e descobri que lixar madeira é muito mais gratificante do que qualquer relatório gerencial. Aprendi com a Maria a conversar com as orquídeas. Meus filhos apareceram um mês depois, armados com argumentos jurídicos para tentar me interditar. Mas o que encontraram foi um homem bronzeado, que tinha perdido a barriga de sedentarismo e, pela primeira vez, tinha brilho nos olhos. Ao verem como aquela família me tratava, não como um problema a ser resolvido, mas como um avô querido, as defesas deles desmoronaram. Pai. Eu não fazia ideia, admitiu Marcos, na varanda. A mãe realmente criou tudo isso sozinha? Sim, Marcos. Ela construiu o que a gente esqueceu como fazer na cidade grande. Não vendi a casa. Em vez disso, registrei um usufruto vitalício para Maria e Carlos, garantindo que eles nunca fiquem desamparados. Eu comprei um apartamento pequeno e simples ali perto, apenas para ter meu espaço, mas meus dias são vividos naquele jardim. Agora, meus filhos e netos vêm passar as férias aqui. Não falamos mais de herança ou investimentos. Falamos de mar, de madeira e de flores. Júlia me deu o melhor e último presente. Ela me mostrou que nunca é tarde para mudar a rota, e que o amor é o único investimento que rende frutos que o tempo não pode corroer. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe um like, escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é. Inscreva-se no canal, muitas outras histórias ainda estão por vir.